Olá, sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga, tenho aquela missão de ajudar pais e mães a entrarem no mundo jovem de seu filho sem perder a autoridade amorosa e lapidando relacionamento, comunicação, toda a prática educativa para que esse filho chegue ao final de sua juventude com bom êxito, bem-sucedido, próspero em todas as áreas da vida. É assim que desejo, por isso estou aqui hoje para trazer um assunto em formato de podcast para você. Não sei se você sabe, mas o podcast ele é um formato de áudio ou de vídeo um pouco mais longo. Então eu quero também lhe instruir sobre algo importante a respeito disso. Como já é um conteúdo um pouquinho mais longo, você não necessariamente precisa ficar assistindo ao vídeo. Lógico, se você tem um tempo, perfeito. Mas eu sei muito bem que as mães e os pais são muito ocupados com os afazeres domésticos, com os trabalhos profissionais, fora de casa também. Então você pode colocar o vídeo e ir ouvindo o que vou tratando aqui, enquanto também você faz suas coisas. É muito importante e também muito possível nós fazermos vários tipos de estudos em formatos de podcasts, sem necessariamente precisar ficar olhando para esse vídeo. Então, para que você não perca a oportunidade em aprender os assuntos que vou trazendo nesses formatos mais longos, saiba que essa é uma oportunidade para você. Faça suas coisas enquanto me ouve e assim você vai formando aí na sua mentalidade um novo conhecimento. Aproveite esse momento para se inscrever e curtir aqui. E agora vamos para o assunto que vou tratar com vocês. Hoje eu tratarei sobre o humor jovem. Essa forma tão assim que muitas vezes irritam os pais e as mães com as condições do humor jovem. Afinal de contas, o que é esse humor jovem? Porque a cada dia o filho parece que está ali de mau humor, bom humor. Daqui a pouco você pensa que ele está bem, de repente ele já ficou mal de novo. O que acontece? Coloquei até uma colinha aqui para não esquecer de colocar alguns pontos importantes para você. O humor, ele é um estado de espírito, um bem-estar psicológico e emocional. Se você procurar no dicionário, você vai perceber lá, fazer uma leitura a respeito do humor e vai ler que, no sentido da expressão, na forma de falar, o humor, ele é interpretado como uma boa disposição, uma alegria, uma animação, um contentamento, uma satisfação. O humor ele não depende de um objeto, ele não depende de um evento, de uma pessoa, de algo para desencadear o humor, o mau humor ou o bom humor. É diferente das emoções, que são desencadeadas por objetos, pessoas ou eventos. Há uma diferença aqui que precisamos ter um esclarecimento logo no início para que a gente possa entender de que forma então está o humor na vida do filho jovem. O humor ele não vai depender de algo para existir. As emoções sim. As emoções elas são reações agudas e intensas. Elas têm uma outra forma de nível, né? um outro grau. Ela é desencadeada. As emoções são desencadeadas por estímulos. Por exemplo, a raiva, a alegria, a tristeza, não é? Uma preocupação, são emoções. Temos aí as variações dessas emoções. O medo também entra como uma emoção, desencadeado por um fator. Aconteceu alguma coisa, gerou medo, gerou alegria, gerou raiva, gerou tristeza, gerou luto. São emoções. Então as emoções precisam de algo para estimular o desencadeamento delas. Já o humor não. O humor tem a ver com algumas características que vou tratar aqui e por isso existe esse humor bom ou ruim, o bom humor, o mau humor na vida desse filho jovem. Muito importante que a gente comece a perceber isso agora para que eu possa ir explicando sobre como tudo isso se dá na vida do jovem e já nesse princípio aqui de significados, isso fica muito aí fresquinho na sua mente para você entender o que vou tratar agora. O humor ou mau humor são, por exemplo, também numa variação, alguns graus de ansiedade, de depressão, a irritação e até mesmo a felicidade numa questão de estado afetivo, sem aquela intensidade profunda, porque isso não é permanente, não permanece, não aprofunda, não é intensa.
Então essa questão, essa característica é importante que você saiba. As emoções permanecem por mais tempo, já o humor é mais passageiro, tem altos e baixos no mesmo dia. A adolescência, agora entrando mais aqui na parte que interessa para nós, que é do jovem, a adolescência em si, essa fase jovem da vida, tem constantes modificações, constantes transformações. Temos muitas questões, não só os hormônios, porque vez ou outra a gente até ouve algumas pessoas dizerem: são os hormônios que causam esse mau humor. Nem toda a culpa é do hormônio, não. Você vai entender aqui que há situações, fatores que estão inseridos na vida desse filho e nem tudo é culpa dos hormônios. Os hormônios estão ali em transformações, em evoluções, sendo apresentados na vida desse jovem para favorecer crescimento, desenvolvimento nas condições biopsicossociais desse ser humano, principalmente no trato físico, com o crescimento, com as transformações corporais, da posição ali de um corpo infantil para um corpo jovem e já um corpo adulto, mas não é tudo culpa dos hormônios, não. Há muitos outros fatores que interferem para que o jovem tenha um bom humor ou um mau humor e acaba tendo aí as oscilações no mesmo dia, esses altos e baixos. E esses desafios nesse desenvolvimento físico, emocional do jovem tem uma maior interferência nesse humor, nessa oscilação. O jovem passa por esse desenvolvimento de forma muito estreita. Há coisas que ele não entende, há coisas que não são assim muito bem interpretadas, há situações, características que estão em modificações muito rápidas, causa aí um estranhamento, causa uma insegurança nesse jovem, causa uma má interpretação ou às vezes nenhum tipo de interpretação. Ele não consegue compreender o que é que está acontecendo comigo, não consegue muitas vezes pensar qual é o meu futuro, o que vai acontecer comigo, quais são as minhas capacidades, de que maneira eu vou chegar ao final da minha juventude, será que eu já deveria saber de algumas coisas e não sei ainda? Essas são algumas das variáveis que vão acontecendo nesse desenvolvimento afetivo e emocional do jovem. São condições muito importantes, relevantes para serem consideradas no momento em que vamos olhar para o humor do jovem. E também levar em consideração que esse jovem precisa experimentar no dia a dia novas vivências, novos comportamentos, novas atitudes, novas formas de ação diária, um dia a dia diferente um do outro. Quantas experimentações! Tudo isso também deve ser levado em consideração ao olharmos esse humor jovem. Os erros e os acertos nas palavras, nos comportamentos, na forma desse relacionamento social, escolar, familiar, variedades de relacionamentos. E há muitos acertos e muitos equívocos nesse formato jovem de agir, que está experimentando e aprendendo com os seus erros, com as consequências de suas ações e suas decisões. Tudo isso vai trazendo ali também questões importantes do humor. Considerando esses aspectos, podemos começar a pensar que o mau humor jovem não diz respeito somente às questões dos hormônios, que ele não é culpado, sim, de toda a situação mal-humorada do jovem, mas muito mais o dia a dia dessas experimentações, dessas vivências, dos erros, dos acertos, num ser humano que ainda não aprendeu a administrar as suas conquistas, suas decisões, não aprendeu ainda a ter aquele autogoverno, não aprendeu ainda a ter aquela margem de segurança confortável para as suas ações, as suas convicções. Então esse mau humor que vem se instalando na vida do filho jovem tem muito mais a ver com o dia a dia, as experimentações, as vivências, do que com o hormônio. O hormônio é algo que existe na nossa vida desde que nascemos. Sempre o hormônio existe num processo de desenvolvimento. Ele é muito necessário para que as moléculas, para que toda a transformação, todo o desenvolvimento físico aconteça. Então, precisamos entender, olhar para esse dia a dia do jovem, o que ele está passando em cada dia,
Quais são as conquistas? Quais são as coisas gostosas, agradáveis que aconteceram? E quais são as desagradáveis, aquelas que ficaram emperradas, que não deram certo, que desagradaram, que frustraram, decepcionaram? Ele está bronqueado com o que exatamente? Nem tudo também diz respeito a essa questão do mau humor numa noite mal dormida. Não é porque o jovem dormiu pouco que ele acorda mal-humorado. Nem sempre é assim. É que coincidentemente esse momento de menos horas de sono aliado com um dia a dia frustrante gera irritação que nós consideramos como um mau humor. E às vezes alguma mãe ou pai fala, não fala com ele que tá mal-humorado, acabou de acordar agora, se falar com ele te leva patada, está mal-humorado. E aí associa que foi o caso de dormir pouco. Por exemplo, quando dorme de madrugada, tem que acordar bem cedinho e ir para a escola. Lógico, acorda lá sonolento, com preguiça, cansado, exausto. Vai gerar um mau humor também, mas precisamos entender que esse mau humor não é somente pela hora de sono mal dormida ou diminuída em quantia de horas. Esse é um outro fator que também agrava o mau humor jovem. Eu estou falando aqui de um conjunto de fatores que geram o mau humor e tirando a culpa lá, dos hormônios. Os hormônios sozinhos não são culpados por esse mau humor jovem que acomete aí quase que todos os dias. E não é só pela manhã quando o jovem acorda. Você tem filho jovem, sabe que nessas oscilações, muitas vezes à tarde, no início da noite, em qualquer momento do dia, se ocorre ali uma frustração, uma decepção, alguma coisa que desagradou os prazeres jovens, o mau humor vem. Então ele está assim, muito mais relacionado ao dia a dia, às vivências e às experiências, do que os hormônios em si, que também tem relevância, mas ele sozinho não é todo o culpado dessa situação, não. A todo momento o jovem passa por frustrações, porque na maternagem, na paternagem adequada, esse jovem está sendo lapidado constantemente. E por ver situações tão simples, como o exemplo que vou dar aqui, você talvez não perceba que o seu filho está sendo frustrado e que cumprir algumas regras do lar ou impostas pelo pai e pela mãe, essa simples situação frustrante causa nele um mau humor. Por exemplo, de repente você recebe uma visita e é a avó que chega na casa e vai vir para o almoço de domingo e justamente nesse horário aí um colega que fazia tempo que não conversava com o filho, faz um convite, vamos jogar uma partida daquele game que nós gostamos? E seu filho fica feliz que vai jogar o game lá com aquele amigo que há tempos não fazem coisas juntos. Mas a avó chega e ele tem que se submeter à regra de vir almoçar junto à mesa porque tem uma visita, a avó querida. Então, olha só, ele fica feliz porque houve um convite e em seguida fica frustrado porque tem que cumprir a regra de fazer a refeição à mesa junto de sua avó. Há um misto de emoções aí. E essa frustração já causa um mau humor, porque lógico que ele gosta, ama a avó, mas ele queria o prazer jovem de estar jogando aquele videogame com um amigo. E por vezes fica naquela mesa fazendo aquela refeição, silenciado, com aquela cara, parece que está emburrado, e a mãe ou o pai diz, melhora esse mau humor aí, melhora esse mau humor, a sua avó vem fazer um almoço com a gente, você fica mal-humorado na mesa, melhora essa cara. As mães costumam falar assim, melhora essa cara, desemburra, e não sabe que ele estava feliz e agora está frustrado porque não pode fazer a partida do videogame que ele tanto estava esperando lá com um amigo. E a avó, que não tem culpa de nada, acaba ali passando uma experiência com o mau humor desse jovem neto, né? Que não sabe governar suas emoções, seus temperamentos, não sabe administrar ainda a sua vida, o seu dia a dia, e acaba surgindo aí um mau humor
onde ele não consegue ter um governo, né, nesse formato do sentimento, porque ele ainda está numa etapa jovem, numa etapa de amadurecimento, numa etapa onde vai lapidar e aprender a ter seu próprio autogoverno, sua autorresponsabilidade com suas decisões, com as consequências, com aquilo que é possível agora, com aquilo que não é possível, com o sim e com o não. Ele ainda não aprendeu a lidar com o sim e com o não, ou o mais tarde, ou depois. Ele quer para agora, porque é regido pelo impulso do prazer. Então é importante que a gente também perceba esse aspecto. Quando tiver um filho que está mal-humorado, ao invés de deixá-lo só no silêncio, permita um tempo lá do silêncio, para que ele fique mais calmo, tranquilo, mas faça uma pergunta: filho, posso lhe ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para lhe ver um pouco mais feliz? Porque você está aí entristecido e meio quieto. Se precisar de mim, conte comigo. Não é porque o jovem filho também passa por frustrações diante das suas investidas de conquistas ou nos relacionamentos que os pais vão deixar de impor suas regras. Os pais e as mães estão corretíssimos em regrar o filho, em governá-lo, lapidá-lo, dar os direcionamentos efetivos e assertivos sobre a vida dele, ainda que ele se sinta frustrado. Essa frustração faz parte dessa época de lapidação, de direcionamentos afetivos e educativos. Isso faz parte, ainda que o filho fique frustrado e fique mal-humorado, que acaba sendo uma forma de apresentação de sentimentos ali, de forma temporária, como eu expliquei aqui no início desse podcast. Ele não está com uma emoção, ele está numa situação de mau humor, que acontece por uma questão de frustração. A emoção ela vai ficar mais agarrada ali nele, numa situação onde ele vai partindo para uma depressão, por exemplo, de forma a ser patológica. Porque no dia a dia, com as frustrações, o jovem tem também uns episódios depressivos, mas nem sempre é a depressão patológica, onde ele está doente das emoções e necessita de um tratamento, e sim uma baixa de condições dos sentimentos, justamente porque passa por frustrações diversas. Quando nós regramos o filho, quando nós impomos assertivamente alguns direcionamentos para a vida do filho, ele se sente frustrado. Lógico, ele quer fazer coisas e nós impedimos. A mãe, o pai impede o filho de fazer algumas coisas. Então permite que ele faça aquilo que está só na base do prazer jovem. E isso é frustrante, isso desencadeia esse mau humor, momentos depressivos, uma tristeza, sabe, um pouco mais aprofundada. Mas isso não significa que adoeceu, não tem aí uma patologia emocional no formato de já ser uma depressão. Não. Isso vai passar, vai ter um tempo de mau humor diante dessa frustração, e isso vai passar, porque ele perceberá no dia a dia dele, nas vivências, nas práticas, nas experiências, que aquela regra vai trazer consequências positivas, válidas, muito bem aproveitáveis para a vida dele. Então, o suporte, o dar aquele apoio, o suportar mesmo, aquela continência, o pai e a mãe é quem fazem isso, o suportar o mau humor do filho jovem, porque isso aí será constante durante todo o processo, uns mais e outros menos. Há jovens em que a gente não percebe muito mau humor, porque já tem ali um direcionamento na prática educativa, já com esse senso aí melhor, mais amadurecido da autorresponsabilidade, e já começa a cumprir esse autogoverno muitas vezes bem mais cedo. E outros filhos jovens que ainda necessitam da lapidação, de um amadurecimento, se desenvolver de uma forma muito mais aprofundada, mais positiva, ainda vão passar por frustrações que vai doer um pouquinho mais, e esse mau humor acaba acontecendo. Então eu estou dizendo aqui de um conjunto de fatores para que você fique bem firmado aí na sua mente o que é que ocorre para esse mau humor. Ocorrem os hormônios, as conquistas, as frustrações, o dia a dia intenso, questões escolares, questões dos relacionamentos, o cansaço, a lapidação de sua personalidade. Ele está se construindo
internamente, isso é importante, ao mesmo tempo em que segue as regras e os princípios nos direcionamentos aí de seu lar junto a seus pais. Esse dia a dia, esse lapidar é justamente a forma de aprendizado a ser adulto um dia. Todo investimento na vida desse jovem por parte de um pai e de uma mãe é para que ele aprenda um dia a ser adulto. Nós plantamos esse amadurecimento, essas boas sementes, esse acolhimento, esse suportar até mesmo do mau humor de um filho jovem, para que ele possa passar por essa etapa de vida, nesse aprendizado em ser um adulto, um futuro adulto, lá na frente nos formatos mais bem-sucedidos da vida. E para finalizar esse assunto, que fique muito bem reforçado, que acolher essas oscilações de humor por parte da mãe e do pai vai permitir oferecer a oportunidade de muitos melhores relacionamentos, melhores oportunidades de uma melhor comunicação, um melhor relacionamento parental entre o pai e a mãe junto com o seu filho, ou da mãe com o filho, ou somente do pai com o filho. Será esse suportar das oscilações de humor que favorecerá a intimidade e esse filho estar num refúgio junto a seus pais. Os relacionamentos são melhorados de forma significativa. Suporte o mau humor e também o bom humor do seu filho, porque tudo isso faz parte dessa etapa de vida. Se você gosta desse conteúdo e entendeu que ele é válido para a sua prática educativa e também para outros pais, compartilhe esse vídeo com pelo menos aí 5 outros pais e mães, para que eles também aprendam sobre essa questão das oscilações do humor e no trato com o filho jovem. Aproveite para curtir, se inscrever e não esquece que seu filho é um diamante e você, mãe e pai, são os diamantes que lapidam o diamante.